Olá, bem-vindos a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Nessa aula nós vamos resolver um exemplo aqui de viga horizontal e vamos considerar diversas condições de carregamento, de apoio, tipos de vínculos, tipos de apoio. Então, se você não conhece o F-Tool, veja aí na descrição do vídeo uma aula na qual eu faço uma introdução sobre o software, onde você pode encontrar, onde você pode baixar, já que esse software é um software educacional gratuito, tá? Então veja na descrição do vídeo o link para essa aula anterior. E nessa aula anterior eu já resolvi um exemplo demonstrativo aí de como fazer uma primeira viga usando o F-Tool. Aqui eu vou detalhar esse processo e vou incluir mais algumas informações relativas ao projeto de viga, tá? Projeto de vigas aí de estruturas planas. Bom, eu vou construir uma viga horizontal e eu vou considerar 3 trechos nessa viga. Então eu preciso criar 3 membros, tá? Então eu vou deixar a opção aqui de teclado ativada e vou selecionar a opção inserir membro, tá? Então aqui tem duas alternativas, uma alternativa absoluta e uma alternativa incremental. Vamos falar sobre cada uma delas. Então um elemento é um elemento reto, nesse caso aqui, uma linha reta, e tem dois nós, o nó inicial, o primeiro nó, e o segundo nó. Então na coordenada absoluta nós vamos dar aqui, começando em x igual a 0 e y igual a 0, e o segundo nó ele vai estar na posição de 2 metros aqui, as unidades estão em metros nesse caso, e a altura 0 porque continua na horizontal. Então dando OK aqui, veja que já foi criado um elemento com as dimensões que foram pedidas e os dois nós. Então observe o seguinte, no modo absoluto, depois que você dá OK, ele já prepara para você, com as informações que você usou no passo anterior, ele já te sugere o novo elemento. Então se você quiser criar um elemento com o mesmo raciocínio do anterior, ou seja, de comprimento 2 metros, ele coloca o primeiro nó aqui em 2 metros, ou seja, começando a partir daqui, e o segundo nó com um delta que ele já considerou aqui de 2. Então o segundo nó vai na posição 4. Então clicando em OK, está aqui. Então veja que já tem os dois elementos criados aqui, tá? Coincidindo esse nó. No método incremental, então você dá o primeiro nó e o delta x ou delta y, ou seja, o incremento que você quer em cada uma das direções. Então essa é a diferença entre absoluto e incremental. No vídeo anterior, eu criei os nós usando a opção criar nós, que está aqui nesse botãozinho. Então eu tenho essa outra opção agora, que é usando direto criar elementos, tá? Então vamos criar um terceiro elemento aqui de mais 2 metros. Então veja, ele já deu aqui na coordenada de 4 metros sugerido e um comprimento Δx aqui de 2 metros. Então se eu clicar em OK, ele já me criou o terceiro elemento aqui, o terceiro membro dessa viga. Então veja o seguinte, é importante que eu tenha nós, ou seja, esses pontos aqui específicos. Não vou entrar muito no detalhe na definição matemática de nó para efeito do método de cálculo, mas é só pontos específicos ao longo do meu comprimento. Vamos considerar assim de forma mais básica por enquanto, tá? Nos exemplos mais avançados a gente explica com mais detalhes. Então sempre que eu tiver uma mudança do carregamento, ou se eu tiver carregamentos concentrados, ou se eu tiver pontos de apoio, eu preciso ter um nó para receber essa informação, tá? Ou se eu tiver mudança de seção, então aqui eu tenho uma viga circular, aqui eu tenho uma viga retangular, por exemplo, ou variando o tamanho dessa seção, eu vou ter que criar novos elementos. Então assim, você tem que pegar o seu exemplo, o seu projeto
e pensar um pouco nele antes de começar a criar os nós e os elementos aqui no software, tá? Então, eu já pensei em 3 segmentos aqui, 3 elementos, e para os meus objetivos aqui é suficiente, tá? Então, estão criados aqui os 3 elementos que definem o comprimento da viga. Eu preciso definir os apoios, tá? Então eu tenho a opção aqui de Support Conditions, tá? Então eu clicando nessa opção, tá? Eu vou colocar um engaste nesse ponto aqui. Então, o que é o engaste? O engaste, para mim, eu tenho que travar na direção X, travar na direção Y e travar a rotação. E aí eu clico no nó que eu quero engastar e vou aplicar nesse nó. Então veja que ele desenhou na horizontal. Se eu quiser mudar o ângulo apenas para efeito de desenho, eu posso colocar, por exemplo, aqui, eu clico novamente no nó e agora ele está a 90 graus. Se eu quiser inverter aqui a posição daquela achura para ficar mais coerente, então agora eu tenho o engaste da maneira como a gente está acostumado a ver, tá? Então, se você rolar o botão do meio do mouse aqui e rolar as barras aqui, você consegue ajustar o desenho na tela, tá? Então está definido o engaste. E eu vou colocar agora, bom, essa viga está com engaste, então ela já é isostática, tá? Mas o F-Tool não é limitado à condição de viga isostática ou hiperestática. Então posso colocar quantos apoios eu quiser e ele vai conseguir resolver. O caso hipostático, ele vai te avisar que a viga está impossível de ser determinada. Então eu vou colocar um apoio aqui do tipo rolete, ou seja, é uma articulação simples. Eu vou travar apenas na vertical e deixar o deslocamento em X livre. Então se eu colocar aqui, vou voltar o 0 aqui para a representação original de ângulo do apoio. Então eu tenho aqui esse nó, o apoio em Y e livre a rotação. Então agora eu tenho minha definição do apoio aqui, tá? Então veja, os pontos onde eu preciso colocar informações de cargas ou de apoio, eu preciso ter nós, tá? Então eu vou aplicar agora uma carga distribuída nesses 2 trechos aqui, ó. Então, qual que é a opção de carga distribuída? Esse botão aqui que é Uniform Load, tá? Ou cargas uniformes. Então, eu tenho sempre que criar com esse botãozinho aqui o meu carregamento para eu colocar as informações ou usar um carregamento que já veio predefinido. No caso aqui eu não tenho nenhum. Então eu vou ter que criar o meu carregamento e vou chamar ele de W1. W1 pode ser qualquer nome aqui, evitando espaços, acentos, etc. E vou selecionar aqui os trechos que me interessam. Então eu vou selecionar somente esses 2 trechos. Então eu clico em cima, aperto o botão Shift, a tecla Shift, e vou dizer um carregamento distribuído aqui na direção Y, ou seja, a direção vertical. Vou colocar aqui -10 e a unidade que nós estamos trabalhando aqui é quilonewtons por metro. Então, se eu clicar aqui, aplicar nos membros selecionados, ele já vai colocar esse carregamento distribuído. Se eu vier aqui em Options, eu tenho a opção de Text Display. Eu posso aumentar a fonte para ficar mais fácil de visualizar. Outra opção aqui, ó, é Units and Number Formatting. Eu tenho aqui as unidades e a formatação dos números. Então você pode escolher as unidades, se é no sistema inglês ou no sistema internacional. Eu vou deixar aqui no default dele, que é quilonewtons e metros para as definições principais. E você mudando aqui, por exemplo, em forças aqui, ó, ele está com a opção de uma casa decimal. Eu posso colocar, por exemplo, para 3 cargas decimais. Cargas distribuídas, está com 2 casas. Eu posso colocar
3. Momento também, uma casa, eu vou colocar 3. Dá o OK, ele aceita, modificou o carregamento aqui, aumentando o número de casas, tá? Então eu vou aplicar nesse trecho aqui, agora, um carregamento do tipo rampa, tá? Então eu vou usar essa opção aqui e não tem nenhum carregamento de rampa pré-definido, então eu vou criar o meu W2 aqui, done, para aceitar, e eu tenho que definir o valor inicial e o valor final para minha rampa. Então ele tem um valor aqui de, eu vou começar, o meu elemento começa desse ponto e vai até esse ponto. Então o valor inicial eu quero que tenha um valor de 12 na direção negativa, menos 12, e eu quero que ele termine com o valor de menos 15. Então se eu selecionar esse elemento aqui e aplicar, eu tenho agora um carregamento de começando em 12 a 15. Se eu quiser mudar isso aqui, por exemplo, menos 15, menos 15 a 20, por exemplo, eu inverti agora um carregamento atravessando aqui um lado positivo e um lado negativo. Se eu colocar um trapézio aqui, menos 15 a menos 20, eu tenho um carregamento trapezoidal. Então vamos lá. Então eu posso brincar com esses valores de carregamentos dessa maneira. Se eu quisesse criar cargas na direção carregamentos distribuídos, só que inclinados, basta que eu coloque valores aqui na direção X. Então eu tenho X inicial, X final, Y inicial e Y final. Então posso definir carregamentos verticais, combinando vertical e combinando horizontal. Por exemplo, aqui, se eu quiser colocar um carregamento de 10 aqui e um carregamento de 10 aqui. Então veja que agora meu carregamento ficou inclinado em relação à direção da viga, tá? Então ele pode combinar X e Y. Eu não tinha falado isso no outro exemplo. Então eu só quero agora, nesse caso aqui, um carregamento vertical. Então eu vou zerar as forças. Então zerei. Então agora meu carregamento é um carregamento, e aqui eu quero menos 20. Então agora eu tenho começando em 15, subindo até 20, tá? E vou criar um carregamento concentrado aqui nesse ponto. Então não tenho carregamento pré-definido, então vou criar um novo, vou chamar de F1, tá? E eu tenho força na direção X aplicada num nó, força na direção Y e momento no plano. Então eu vou lá colocar 15 na direção X, tenho 20 kN na direção Y e tenho 10 kN de momento, e eu vou aplicar nesse nó aqui. Então eu tenho agora os meus carregamentos concentrados nesses nós. Então eu posso fazer quantos carregamentos eu quiser seguindo esse raciocínio. Eu vou salvar esse exemplo aqui, save as, vou chamar de exemplo de viga, viga.ftl, que é a extensão aqui, viga. Salvei. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso definir o material e a seção transversal, estando a viga completamente definida aqui. Então eu vou definir o material, e eu não tenho material definido ainda nesse exemplo, então eu vou definir um novo material, vou chamar de mat1 sem espaço aqui, e vou criar um material de aço, por exemplo aqui, pode ser concreto, já tem padrão, e tem alumínio aqui. Então se eu quiser criar um material de aço, ele já vai me dar as propriedades padrão aqui para um aço comum, que é o módulo de elasticidade dele,
o coeficiente de Poisson e o coeficiente de expansão térmica. E eu quero que todos os meus elementos tenham esse material. Então eu vou na opção All, Apply to All. Então agora todos os meus elementos estão com esse material. Se eu quisesse fazer outros elementos, bastaria criar, por exemplo, aqui um MAT 2 e agora do tipo de concreto. E eu posso testar com relação a diferentes materiais. Então ele já dá aqui, ó, as propriedades em relação ao concreto e assim por diante, tá? Então fiquem à vontade aí para brincar com seus materiais. E aí você clica diferentes trechos da viga, você pode aplicar diferentes materiais para diferentes trechos. Então só vou usar, no caso aqui, o MAT 1. Então eu vou salvar aqui para não perder as configurações. Definido o material, agora eu preciso definir as propriedades da seção, tá? Não tenho nenhuma seção definida, então eu crio uma nova e vou chamar de S1, tá? E eu quero que seja uma seção do tipo retangular, tá? Seção simples aqui, ele já me dá altura e largura, e eu vou chamar a altura de 200 milímetros. E a largura aqui, eu vou colocar uma largura de 20 milímetros, tá? E vejam que quando eu clico em Enter, ele já me calcula o Y barra, que é a posição da linha neutra, uma estrutura simétrica aqui, a área efetiva em milímetros quadrados de carregamento axial, área efetiva de cisalhamento. Então vocês que já assistiram aulas de resistência dos materiais aí um pouco mais avançadas sabem que para efeito de cisalhamento acontecendo aqui na flexão, devido ao efeito da carga cortante, as diferentes seções transversais têm áreas efetivas de cisalhamento que são diferentes. Então ele já calcula essa diferença aqui. Então veja que essa área de cisalhamento aqui já é um pouco menor do que a área devido à força axial. E ele já calcula para você o momento de inércia também aqui em milímetros a quarta. E da mesma maneira, eu posso criar várias seções, cada trecho escolher um tipo de seção. Então eu tenho que pensar isso previamente no meu projeto aí, tá? No meu exercício. No caso eu vou considerar apenas uma seção, então vou aplicar a todas. Se eu quisesse aplicar somente a uma seção, eu selecionaria uma seção e aplicaria somente nessa. Como são todas, aplicar a todas. Então apliquei a minha seção. Então se eu tenho a minha viga definida, os apoios definidos, carregamento, material e seção transversal, já posso resolvê-la, tá? Então para efeitos de cálculo, esse exemplo já está finalizado. Então eu venho na opções aqui, ó, à direita, no topo. Então eu tenho aqui essa primeira opção, a viga deformada. Então ele já deforma a viga e já apresenta em azul aqui a linha elástica dessa viga, tá? E se você clicar com o botão direito em qualquer ponto, ele te dá as informações de deslocamento e rotação. Deslocamento na direção X, na direção Y e a rotação, tá? Do membro que você calculou e exatamente naquele ponto onde você está olhando. Então se você clicar também nesse ponto aqui, ó, por exemplo, ele te dá as informações aqui em vermelho dos deslocamentos desse ponto. Clicando com o botão esquerdo, ele escreve aqui em vermelho esse valor. Se você clica com o botão direito, ele te dá esse relatório aqui do lado direito. Então vamos clicar aqui no meio com o botão direito, a mesma coisa, tá? Então tem as informações aqui. Você pode aí, se você estiver fazendo um exercício, comparar com o seu cálculo de linha elástica, por exemplo, tá? Se você quiser mostrar as reações de apoio, então vem aqui em Display, Reactions, ele já põe as setas respectivas, e Reaction Value, ele já põe os valores dessas reações, tá? Já calculou automaticamente aí, mesmo sendo hiperestática a sua viga. Então fica um detalhe aqui, se você errar as propriedades do material e da seção transversal,
No caso de vigas hiperestáticas, as reações de apoio vão mudar. Tá? Então fique muito atento com relação a isso aí, com relação às informações que você alimenta o software. Da mesma maneira eu posso ver os diagramas. Então tem um diagrama de momento aqui, e como eu falei na outra aula, você pode alterar a convenção de sinais para esse diagrama. Então eu quero ver, por exemplo, aqui ó, os diagramas, a opção default dele é mostrar o diagrama do lado tracionado da viga ou do membro. Se eu quiser inverter isso, então eu aplico aqui. Então agora veja que o diagrama foi todo invertido por uma questão de convenção de sinal. Para a questão de cálculo, essa convenção de sinais não altera nada, tá? É só que alguns livros, alguns autores preferem usar uma convenção ou outra. Se eu quiser fazer agora essa opção aqui, Shear Force, são forças cortantes, ele já te dá o diagrama das forças cortantes e os diagramas de esforços axiais, no caso aqui um esforço axial constante, tá? E feito isso, você pode, por exemplo, exportar essa figura aqui, copiar, Ctrl C aqui essa figura e salvar em diferentes formatos aqui em File, Export aqui, ó, tá? Então é basicamente isso. Se você quiser voltar para o modo de edição, clica em ESC, a tecla ESC, e ele volta para o modo de edição, tá? Então você pode, inclusive, você tem a opção aqui de você cotar esse cara aqui. Eu vou desligar o modo de teclado e vou clicar apenas em cota. Então eu clico em dois pontos aqui e arrasto para baixo, ele cota para você esses elementos. Então você pode usar isso aí para fazer o seu relatório ou o seu memorial de cálculo, por exemplo, tá? Mas eu não vou usar isso agora, então vou voltar aqui, undo, tá? E vou ficar com a minha viga. O que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de finalizar o exercício, é que eu posso vir aqui, clicar nos nós e trocar os tipos de apoio, por exemplo, ou os tipos de carregamento. Eu posso vir aqui e fazer uma reanálise do meu projeto, mudando as condições. Então, um elemento muito interessante que se usa aí em vigas, principalmente em vigas grandes e hiperestáticas, você tem a opção de você quer, por exemplo, criar uma rótula aqui nesse ponto para aliviar um pouco os esforços na estrutura. Então você tem essa opção aqui, ó, Rotation Release, tá? Ou seja, liberar as rotações, liberar os momentos, tá? Então eu quero colocar uma rótula nesse ponto aqui. É muito comum isso em estruturas grandes, você colocar essas rótulas para deixar a estrutura menos travada, menos hiperestáticas, vamos dizer assim. Então clicando aqui, eu posso escolher, por exemplo, essa opção aqui. Eu quero criar uma articulação no nó. Então vou clicar nesse nó aqui e agora ele vai e vou pedir para aplicar. Então veja que ele criou esse símbolo diferente aqui. Agora significa que eu não transfiro o momento daqui para cá, de um elemento ao outro. Então eu tirei um grau de liberdade da minha estrutura. Eu tirei um grau de hiperestasticidade da minha estrutura, tá? Então eu desacoplei a minha estrutura aqui com relação ao momento, tá? Então você pode ver aí em exemplos de projeto ou mesmo em exemplos de livro, rótulas ou alívios aqui, pinos no meio da estrutura, justamente para aliviar. Então se eu clicar agora para resolver novamente, ele vai resolver e eu não vou transferir agora o momento de um lado para o outro. Então veja agora, se eu olhar o momento fletor aqui, ó. Então agora o momento fletor aqui é zero, mostrando que, como eu não tenho nenhum momento aplicado externo, eu agora aliviei a estrutura com relação a essa rotação, tá? Então tem mais essa opção aí que pode ser aplicado em projetos um pouco mais avançados de viga, tá? Então tem várias opções. Se você quiser fazer, por exemplo, treliças, tá? Que vai ser o objetivo da próxima aula, nós vamos usar essa opção aqui para usar o F-Tool para construir treliças, tá? Então aguardem aí a próxima aula. Esse era o objetivo da aula de agora, que é fazer um estudo um pouco mais detalhado de vigas. Então, obrigado pela atenção.
teste agora você mesmo os seus exemplos aí de projeto ou das suas aulas para ajudar você a fazer o gabarito de algum exercício que você está em dúvida e não tem a resposta no livro, ou mesmo para você fazer algum projetinho aí de iniciação científica ou mini-baja, por exemplo, você já pode usar o F-Tool para fazer esse tipo de cálculo de maneira muito rápida e eficiente aí, tá? Lembre-se sempre de aprender também a fazer esses diagramas na mão, porque nem sempre o software vai te dar uma informação correta, ou você pode colocar informações erradas no software. E se você tem um conhecimento teórico, sabe fazer o cálculo na mão, você vai conseguir identificar também se o software está fazendo alguma coisa que você não deseja ou alguma informação que você colocou errado. Então não se esqueça de estudar a resistência dos materiais e não só confiar nos softwares de cálculo, ok? Obrigado pela atenção, um abraço, boas aulas e bons estudos. Até a próxima.